Boa noite. Boa noite, amigos do Instagram. Estamos aqui para a live Olhares sobre a obra de Flávia Frazão. Quero pedir desculpas inicialmente pelo atraso. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas já conseguimos contornar. Você sabe como é a tecnologia, né? Na hora que a gente mais precisa. Não é, gente? Então, é assim mesmo. E vamos dar início, então, às nossas atividades dessa live. Já tem gente entrando por ali, né? Eu agradeço muito a participação de vocês e a paciência. A live Olhares, ela foi realizada por intermédio da lei Aldir Blanc, né? É uma lei federal que foi possibilitada porque muitas pessoas lutaram, né, correram atrás e essa lei foi aprovada, uma lei federal, 14.017, e a Prefeitura de Patinga, ela veio com um projeto também, nós entramos, né, com projetos e através da Secretaria de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura foi possível a realização desse projeto Olhares sobre a obra de Flávia Frazão. Então, nossos agradecimentos, né, a toda essa equipe que esteve envolvida, todos os atores envolvidos na possibilidade, né, na realização desse projeto via lei Aldir Blanc. E aí, por que Olhares sobre a obra de Flávia Frazão? Por que nesse momento Olhares sobre a obra de Flávia Frazão, né? A minha obra já tem alguma densidade. Meu primeiro livro, quem acompanha, né? Vou dar uma passadinha aqui para vocês. Poesia em Movimento, foi lançado em 2016. O segundo livro, Imperecível, 2018. Terceiro livro, Quase 40, 2019, em março. Esse ano veio Silêncio 40 Café. E esse ano também, agora, no finalzinho, né, nós lançamos essa antologia, Versos Ácidos do Vale do Aço, uma antologia com 10 poetas, participação de 10 poetas do Vale do Aço. Já participei de diversas outras antologias também, antologias da Lacib. Então, uma produção literária intensa e densa nesses últimos anos. E o que esse período de pandemia nos propicia, né? Um olhar, um aprofundamento, um olhar para toda essa construção. Eu acho que esse olhar partiu de mim, mas ele contaminou também outros autores, né, que tiveram essa possibilidade de estar olhando para as suas próprias obras, para as obras dos seus companheiros, né, de tempo, de espaço. E então, por todo esse diálogo e esse movimento, eu convidei 2 autores para fazer, junto comigo, esse olhar sobre a obra, né? Porque o que acontece quando você já tem um conjunto? Não é, o livro ele passa a não ser uma individualidade. Esse livro passa a ser parte de um tecido maior, como se fosse uma coxa de retalhos. Ele forma um conjunto, ele forma uma obra. E o que tem de relação entre um livro e outro? O que tem essa obra? O que ela diz? O que ela não diz? O que um livro fala com o outro? Como que ele dialoga ou não com outro livro? E a gente começa a traçar essas relações. O que a obra, o que a literatura Flávia Frazão diz para o mundo? Quais são as características peculiares dessa obra? Como que ela toca as pessoas? Então, esse olhar é muito interessante, é muito importante. Então, eu convido, né, Vinícius Simon, que é um escritor jovem, já tem 11 livros publicados. Ele me acompanha desde a publicação do meu primeiro livro, conhece a minha obra assim, de forma muito sensível e profunda, né? E convido também Roberta Rocha, que é uma escritora, é atriz, professora de história, uma mulher que faz arte na nossa região,
que escreve literatura infantil, escreve também literatura adulta, tem um olhar muito sensível, né? Tem uma percepção muito apurada, uma capacidade de perceber e dialoga também com a minha obra, de alguma forma, né? Ela, inclusive, fez o prefácio desse último livro, Silêncio 40 Café, e com maestria ela fez, né, a análise desse último livro, escreveu o prefácio. Então convidei a Roberta para fazer esse mergulho junto com a gente, né, esse olhar sobre a obra de Flávia Frazão. Então, eu agradeço muito a vocês que estão aí participando. Eu já vi Mércia ali, a carinha da Mércia, acho que é Francisco Santiago, que está um pouquinho longe, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Mas um abraço, gente, um salve para todo mundo que está participando dessa live, né? E eu só queria agradecer mesmo e passar a palavra já, né? Não vou demorar muito, porque eles é que vão dar a tônica dessa noite, sabe? Eu sou a anfitriã e eles é que vão fazer esse mergulho, esse olhar sobre a minha obra. E hoje eu tô curiosa para saber, sabe, gente? Tô curiosa para saber o que eles têm a dizer aqui. E vamos nessa então comigo? Então vamos. Primeiramente, vou convidar Roberta Rocha. Ela começa essa análise, esse diálogo, né? Vamos dar as boas-vindas para a Roberta, um salve para a Roberta Rocha. Esteja muito à vontade, Roberta, aqui na minha casa, na minha biblioteca. Vocês gostaram da minha biblioteca? Achei lindo. Você gostou, sim, da biblioteca? Eu gosto. Então, Magnífico. então, estejam à vontade. Roberta, esteja à vontade para fazer as suas considerações. E Boa noite, eu sou Roberta Rocha, sou amiga de Flávia e apaixonada com o trabalho dela. E assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter sido convidada. E assim, além de escrever, faço outras coisas. E aonde a arte me chama, eu vou. E aí, vou falar um pouco da peculiaridade, né, do trabalho da Flávia. Então, eu vou começar com um poema, porque não tem como falar de uma poeta e não fazer poesia. Então, vamos lá. É na intensidade da palavra que está o coração do poeta. Os seus sentimentos, fruta cor, o divino. Os seus devaneios, suas certezas da vida, suas fraquezas e seus objetos de luta. O seu desejo pelo sagrado e pelo profundo. Toda vez que eu leio Flávia Frazão, eu sinto uma alegria íntima, pois além da intensidade que ela dá à palavra, ela faz a palavra movimento. E isso possibilita a mulher leitora encontrar-se com sua força feminina interior. E isso é muito bom no atual mundo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Para a mulher não passar a vida toda vivendo por um triz, sufocada pelas desventuras de nascer mulher, de ser mulher, num mundo tão cheio de preconceitos e submerso no mal-estar da família tradicional brasileira. Por um triz, uma professora idealista cozinha, escreve, anima. Foi bailarina, namorada e atriz. Menina mulher, equilibrista, pés delicados em corda bamba. Leva a vida por um triz. Imperecível Flávia Frazão. E além disso, a autora, ela faz questão de dizer que vive à margem. E quem vive à margem jamais será produto do meio. Quem vive à margem está sempre alerta ao movimento que tem o mundo. E
Quando eu li este poema, eu me senti tão grata, porque às vezes uma mulher, quando ela é diferente, eles gostam de relacionar a coisa da bruxa, né? Então, quando eu li o seu poema Mulher Moderna, eu senti assim uma gratidão, me identifiquei com esse poema, porque eu não sou bruxa, eu sou moderna, né? E sou tão moderna, assim como a Flávia, que numa manhã de outono de 2016, eu acordei junto com ela e vi que era golpe, né? Com licença, não é golpe, é fascismo com licença democrática, de Estado democrático de direito. A barbárie institucionalizou-se pelo voto direto. Quase 40, quase proibido, 2019. Tem mais. E quando eu falo que é na intensidade da palavra que está o coração do poeta, e o poeta ele tem o seu objeto de luta. E o objeto de luta de Flávia Frazão é o feminismo. Me identifico com tantas outras coisas que você escreve, Flávia, mas o feminismo é o que mais me toca. E como você convida a mulher a se empoderar. Então, eu lhe vejo como uma mulher de muita coragem, uma mulher intensa, incansável. Flávia Frazão é uma artista incansável. Desde que ela despertou em 2016, ela não parou de publicar livros. Com silêncio e com café, ela escreve. E faz questão de dizer: o governo não me governa. Também quase 40, proibido, 2019. E para terminar, e com café. Silêncio, 40 café. Silêncio com café aos 40. No fim da tarde, a mulher silencia e observa o óbvio, para amalgamá-lo à quinta essência, aos 5 prazeres, aos demasiados gozos submersos. O sol se põe, a noite chega, entontece, e de insígnias poéticas e repletas de prazer e delírio comumente. Dizem que aos 40 as mulheres correm como lobas na campina, na mata, aos arredores do que se deve ser. Não a esta negação substancial machista do universo masculino. Flávia Frazão é mulher observativa. Fumaça, silêncio, traga café. Alma leve, anti-morte, corpo pesado. E Flávia tem, apesar dela ter dar essa intensidade e movimento à palavra, ela tem, quem tem o prazer de conhecê-la sabe que ela tem essa alma leve. E às vezes a gente está nervoso, ansiosa com alguma coisa, ela consegue acalmar a gente e fazer a gente olhar para dentro. Obrigada, viu, Flávia, por você ser essa artista incansável, por trazer leveza. E quem não tem os livros dela, tem que ter, gente. Toda mulher tem que ter os livros de Flávia Frazão. Toda mulher que está perdida, que está cansada, que está se sentindo oprimida, que está precisando de um apoio, uma força, você encontra isso nos livros da Flávia. E eu encontrei isso no primeiro livro que eu li, Imperecível, esse livro aqui. E é tão interessante que eu não sei se você sabe o significado dessa cor, né? Essa cor, ela significa a transformação das coisas ruins em boas. Então esse livro, ele faz isso com a gente. Ele transforma a vida da mulher. Tá? Obrigada, Flávia. Eu
Eu tô aqui emocionada, eu tô quase chorando aqui, porque não vou nem falar, né? Gente, vou passar por cima, porque eu tô emocionada. E quando eu tô emocionada, eu fico sem palavras. Então, com vocês agora, o grande poeta Vinícius Simã. Vamos lá. Boa noite, meus amigos. Eu sou Vinícius Simã, eu sou poeta e crítico literário patinguense, né? E eu sou, assim, um grande apreciador da obra da Flávia Frazão. A Flávia Frazão, ela tem uma literatura impecável e que, inclusive, eu já disse a ela várias vezes, eu a perguntei como minha amiga pessoal, como ela consegue ser tão intelectual, tão erudita e ao mesmo tempo tão popular. Como ela agrada todos os gostos, mas ao mesmo tempo ela é rebuscadíssima. A Flávia Frazão, eu posso dizer, hoje é centenário de Clarice Lispector, né? Flávia Frazão é maior que Clarice Lispector. Flávia Frazão, para além... Clarice Lispector era erudita e tornou-se popular, né, pelo fato de as pessoas não a entenderem. Já Flávia Frazão não. Flávia Frazão é erudita, porque os intelectuais a entendem, e ela é popular porque o público também entende, ao contrário de Clarice, que o público comum não entende. Então Flávia torna-se muito maior do que Clarice Lispector nesse aspecto, sobretudo, porque o público comum a entende e comunga com ela de uma maneira belíssima. A Flávia, a tônica principal das obras dela é a liberdade. Em todas, absolutamente todas as obras de Flávia Frazão que você ler, você vai encontrar a seguinte tônica: liberdade. Em Poesia em Movimento, você vai encontrar a libertação de si ou de um estereótipo que torna-se, que tem-se de si mesmo, né? Poesia em Movimento, seu primeiro livro, eu acompanhei o processo de criação. Ele estava numa fase de sua vida em que estava libertando-se de si mesmo. Então ela estava se desprendendo do próprio eu. Já em Imperecível, ela explora a libertação e o desprendimento do caos externo. Imperecível é um libelo em tempos de tirania. Imperecível é um grito de liberdade, é um tratado, é um ensaio filosófico em forma de poema literário pela liberdade política, pelas liberdades individuais e pelos direitos humanos. Imperecível é esse livro. Agora, não, percebam bem, a autora que em Poesia em Movimento, tornou-se, né, liberta de si mesma, agora liberta-se e libera-se também do mundo, né, da tirania, da violência. Já em Quase 40, Flávia Frazão explora a libertação dos conceitos e preconceitos de uma sociedade falocêntrica através de uma perspectiva feminista. Muito feminista e muito feminina, ela explora em Quase 40 a sua libertação e liberação do macho dominador, do macho alfa, que domina a sociedade, que domina a vida, não só de todas as mulheres, como de todos nós, através da figura de nossos pais. E eu digo isso de uma maneira muito freudiana. Através da figura de nossos pais e de nossos maridos, ela liberta-se dessa figura em Quase 40
e torna-se uma mulher pós-balzaquiana que, para a concepção do público geral, que ainda tem a concepção de que uma pessoa de 40 anos é velha já, ela liberta-se e mostra-se muito jovem, extremamente livre, decidida, e no ápice da sua juventude, Uma pessoa de 40 anos, antigamente, podia ser vista como velha, considerada velha, hoje já está vivendo sua plena meia-idade. Agora, Em Silêncio 40 Café, seu último livro, seu livro recém-lançado, ela se liberta da própria forma literária que ela construiu nos seus 3 livros anteriores. É aí que mora a genialidade de tudo. Ela, libertando-se da forma literária com que ela escreveu os seus 3 primeiros livros, explorando novas linguagens, explorando novos caminhos estilísticos, estéticos, e muito através de uma linguagem poundiana, ela questiona e ela revisiona a sua própria literatura. A Flávia, em Silêncio 40 Café, além de revisionar toda a literatura universal através da estilística aldravianista, ela revisiona a sua própria literatura. Ela revista tudo aquilo que ela já escreveu, tudo aquilo que ela já publicou e que é aclamadíssimo pelo público e pela crítica. E em Silêncio 40 Café, ela se questiona. Ela se questiona de maneira a pensar. Eu era aquilo que eu escrevia antes? Ela não me disse isso, mas eu imagino de uma maneira freudiana e psicanalítica. Jung, né? Lacan e Freud. Imagino isso de maneira freudiana, que ela tenha pensado, né? Porque o tamanho revisionismo que Silêncio 40 Café traz de toda a sua obra é uma coisa incrível. E Flávia me contou certa vez que tinha medo de publicar, vergonha de publicar certos poemas neste livro Silêncio 40 Café. Ela os publicou. E de maneira psicanalítica, freudiana, e junguiana, e lacaniana, eu afirmo com toda certeza que ela os publicou. Ela publicou esses poemas proibidos por saber que, em não os publicando, ela trairia a si mesma. Porque esse livro, Silêncio 40 Café, logo após ela ter se libertado de si em Poesia em Movimento, ter se libertado da política e do mundo externo em Imperecível, e logo após ela ter se libertado de conceitos e preconceitos em Quase 40, ela liberta-se da sua própria obra. Isso é muito budista. Libertar-se da sua própria obra. Libertar-se de si é algo difícil, é algo complexo e é algo terrível, né? Mas libertar-se da sua própria obra para uma poeta em excelência, um grande gênio da literatura, é algo terrível. Este livro, Silêncio 40 Café, especialmente, eu costumo dizer que todos os livros da Flávia são um grande divisor de águas. Todos eles. Todos eles marcam muito bem sua carreira. Mas este especificamente, Silêncio 40 Café, contradiz a própria carreira da poeta. Este Silêncio 40 Café é
revolução da própria obra que supera a revolução de si mesmo. Então, Flávia Frazão, eu já disse, tanto no prefácio de Poesia em Movimento que eu escrevi, quanto no prefácio de Imperecível, que ela é uma autora essencial para qualquer tempo. Seja agora, seja no futuro, seja daqui a 100, 200, 1000, 10 mil anos. Flávia Frazão restará como Homero restou com a sua Ilíada, como Dante restou com a sua Divina Comédia e como Goethe restou com o seu Fausto. Ela restará dessa maneira, incólume. Olha, eu às vezes me espanto e me assusto com a genialidade desse que ora vos falou. Eu me sinto muito honrada por ter pessoas com uma capacidade de intelectualidade tão refinada e aguçada, né? E eu acho que, não sei se eu mereço tanto, né? Do que ele disse. Não. Mas eu fico extremamente lisonjeada, porque são observações que eu nunca tive, né? E que ele nunca me disse, essas aprofundações que ele fez hoje, né? E a gente conversa muito pouco. Eu só prefaciei 2 livros seus, né? Nunca te disse nada sobre seus livros. Mas isso que ele disse hoje, essa análise que ele fez, esse olhar que ele lançou sobre a minha obra, foi realmente muito peculiar e muito diferente da minha percepção sobre a minha própria obra. Mas eu concordo em gênero, número e grau com tudo que ele disse. Mas eu acho que eu ainda não tinha tido esse feeling, essa observação. Eu sei que é tudo isso. Tudo que você disse é muito verdadeiro. Tudo, sobre todos os livros. Mas eu acho que a gente, quando está no processo de criação, não é, Roberta? Sim. A gente não percebe toda a potência, tudo que está envolvido naquele processo. Eu dei uma entrevista mais cedo, ontem, né, para a Rádio Educadora, e eu estava falando exatamente isso, que a sensação que eu tenho quando eu vou escrever um livro é de que eu recebo muitas vezes. Eu tenho uma conexão maior e aquilo vem e você dá aquela, né, dá o espaço para que ele aconteça. E todas as vezes que isso acontece, me revoluciona de uma forma muito forte, muito potente, como ele diz. Cada livro desse é uma revolução. Sim. Cada livro que você escreve consegue jogar para o mundo. Você é o maior beneficiado, porque você faz uma revolução enorme, profunda, na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir, na sua maneira de se relacionar com o mundo. Cada livro é uma explosão, cada livro é uma bomba, sabe? E é isso. Agora nós vamos passar para um bate-papo entre Vinícius Cima e Roberta Rocha, e eu vou ficar aqui nesse meio, eu vou ficar intermediando, e a gente vai discorrer um pouco, né? Trocando sobre tudo isso que eles disseram. E eu tô adorando ouvir isso aí, participar desse debate, né? Eu acho que a gente pode chegar mais perto um pouquinho aqui, né? Isso, vamos lá, bem pertinho, pra gente sair bonito aí na filmagem. Bonito, com certeza a gente vai sair. Né? E é tão interessante isso que ele falou, Flávia, porque você também, porque a gente, quando a gente escreve, a gente tem uma percepção do mundo, a gente tem o nosso mundo interior, né? E o livro é uma forma de você relacionar com esse mundo. E quando o leitor, ele pega um livro que ele lê, aí ele desenvolve um outro olhar sobre
essa sua relação com o mundo, a sua relação interior, e o leitor ele consegue ver coisas que você não sabe. Por isso que tem eu esqueci o nome agora do autor, que fala que quando a gente escreve um poema e publica esse poema, essa obra, ele não nos pertence. Porque o outro, ele passa a ter um outro olhar. Então, até o nome da live tem tudo a ver, Olhares sobre Flávia Frazão. E quando eu li, você me pediu para poder escrever o prefácio, eu achei delicioso ler isso aqui. Achei delicioso. Eu gozei em poesia. Eu senti assim, um prazer feminino. E tem que ter coragem para escrever o que está aqui, sabe? Tem que ter coragem. E a gente vive muitas vezes mais de fraquezas do que de coragem, né? Ainda mais nesse momento agora que a gente está vivendo, quando nós fomos lançar Versos Ácidos, e eu acredito que quando você falou que ia lançar, teve poeta, teve colegas, escritores, você é louca, você vai lançar livro em plena pandemia, você não vai vender nada. Então a pessoa está muito preocupada com o dinheiro, mas a gente que escreve, eu não estou preocupada com isso. Eu quero levar algo para alguém, sabe? E esse livro, Silêncio 40 Café, ele passa aquela coisa, a mensagem que ele tem, uma mensagem gostosa, que acalenta e dá prazer pra gente. Gozo não entende rotas algemas temporais. Morte, sexo, cópula ancestral. Multiversos transfinitos. Tá aqui, ó. Então esse livro, gente, para alimentar a gente, para a gente sentir prazer em plena pandemia. Pandemia não é só tristeza, não. Nós estamos vivendo agora um momento de muita aprendizagem. E o Silêncio 40 Café dá essa delícia, mostra a delícia que a mulher pode viver. É libertador, sim, esse livro. Posso ler mais um? Pode. Eu adoro. Verso ejaculada ao pé do ouvido, em mim, incabível como em ti. Tom espelhado, cheiroso, mestiça, atiça e tiça. Olha, Quer mais um? pode ler mais um. Pode, você vai. Ai, isso aqui eu falei, tem uma parte que eu gosto também, ó. Esse maravilhoso. 68. Academia branca, elite burguesa, letras inexpressivas. Imortal que morre, obra que passa. Cadeira para pobre, academia de pretas. Tudo a ver com o que você falou, né? Assim, na hora que você foi falando, eu já fui direto no livro. Mas a Flávia, eu sou muito suspeito para falar da obra da Flávia com profundidade, né? Porque o primeiro livro dela fui eu quem auxiliei a edição, fui eu quem editei e publiquei, né? Né, Flávia? Então, assim, eu acompanhei aquele processo de criação maravilhoso de uma nova autora que estava surgindo. E engraçado que eu era um moleque, eu era menor de idade, e ela chegou, ela já sabia que eu tinha centenas de livros publicados, e ela num curso de teatro chega para mim e fala assim: "Ô Cima, eu quero publicar um livro, como é que faz?" E ela já era uma pessoa bem sucedida na sua vida profissional, né? E pessoal também, mas assim, eu a publiquei, porque eu não tenho essa mania de valorizar literaturas apenas pela amizade. Tanto que um mau escritor, um mau poeta, eu já nem faço amizade. Mas fiz uma grande amizade com a Flavinha, tanto que a Flavinha hoje é minha melhor amiga.
acompanhei o processo de criação de Poesia em Movimento, prefaciei, acompanhei o processo de criação de Imperecível, prefaciei, quase 40, acompanhei o processo de criação todo. Eu estava no Uruguai, né? Eu estava no exílio no Uruguai, a Flavinha me mandava todos os poemas que ela escrevia, né, Flavinha? E eu ia opinando, e a gente foi construindo, né, aquela narrativa junto. Da mesma forma, o Silêncio 40 Café, quem prefaciou o Quase 40 foi o Rubem Leite, quem prefaciou o Silêncio 40 Café foi a Roberta Rocha, como ela disse, né? Prefaciaram lindamente. E assim, tive a honra de acompanhar, assim como a Flavinha acompanha também, todo o processo de criação de todos os meus livros, desde quando ela me conhece. E assim, toda a sua obra, densíssima, toda a sua obra extremamente bem construída. Eu acompanho no cotidiano dela qual é o processo de criação que ela leva até chegar a um poema, o que acontece, né, nas nuances psicológicas até chegar a um poema, as modificações que ela faz no poema, no decorrer do tempo até a publicação. E para mim é uma honra imensurável ter a Flavinha como melhor amiga, ter a Flavinha como escritora preferida e poder criticar de uma maneira técnica, de crítico literário, a obra da Flávia. Como eu sempre critiquei, nunca deixei de criticar, nunca deixei de ser veementemente crítico, né? Sempre fui muito profissional, não misturei a nossa amizade com gosto literário, nem com questão técnica. Mas, assim, para mim é uma honra imensurável poder compartilhar a amizade de uma pessoa tão honrosa, tão magnânima, tão maravilhosa, quanto a da Flávia Frazão, que é a poeta do nosso tempo. Clarice Lispector foi a escritora da última geração. Desta geração, a nossa escritora, a escritora do nosso tempo, é a Flávia, sem dúvida alguma. Sabe o que eu fico pensando quando você fala isso? E eu estava pensando sobre isso hoje, que existem umas relações muito místicas, né? Assim, muito inexplicáveis. Por que, né, que eu fui publicar justamente, né, que eu consegui, porque eu já estava nesse movimento de publicação. Meu livro Poesia em Movimento já estava praticamente pronto e eu já estava, assim, movimentando essa publicação do Poesia em Movimento quando eu conheci o Cine. Mas é engraçado que como que quando a gente se encontra, né, e isso surge, essa amizade, como uma alavanca para essa publicação, e como que isso dá um gás para todas as outras publicações, e como que a nossa carreira, ela se fortalece um com o outro. E eu penso que é o seguinte: você poderia ter ajudado um poeta qualquer a publicar um livro e não ter acontecido esse boom que aconteceu após a publicação de Poesia em Movimento. Percebe? Essa relação, assim, né? Porque o que acontece? Você é um poeta do meu tempo. Eu falei para ele esses dias: olha, a nossa relação não é simplesmente uma amizadezinha de coleguinha. Sabe, Roberto? A nossa relação não é porque eu gosto, porque eu não gosto. Nós somos atores sociais, políticos e literários históricos dentro desse tempo. E a arte é algo que nos une. Que nos une. Então, passa um pouquinho dessa questão: meu amiguinho, eu gosto, eu não gosto. E nós tivemos esse encontro de tudo isso, de duas intelectualidades, de duas sensibilidades, de dois seres que estão no mesmo lugar, né, no espaço, uma consciência social, histórica muito próxima. E é isso que nos une, sabe? Muito para além de só é meu amiguinho que eu gosto, que eu não gosto. Uhum. É claro que surge
a afetividade, né? Os afetos Sim. surgem, né? Perpassa a relação e você constrói, né? Uma relação Mas agora, prazerosa. me conhecendo do jeito que você me conhece, você sabe que eu não gosto de ninguém por coleguismo. Pois é, porque é um insuportável. Eu xingo quem eu tiver de xingar. Ele é um Eu sou insuportável, um misantropo. né? Ele é um insuportável e eu tolero. Um ermitão. Quando eu falo que a Flávia dá movimento à palavra e o Cima ele ressaltou assim que ela consegue levar até o povo e fazer com que o povo entenda a poesia, porque a poesia, se ela não for objeto de luta, para mim de nada ela serve. Outro dia o Cima até falou assim, poesia é só escrever sobre borboletas e flores. E quando eu vi Flávia com os alunos dela lançando o livro no salão do livro, ela fez rifa, fez campanha, já teve aluno que já ganhou prêmio no Rio de Janeiro, sabe? Então é esse, quando eu falo que a Flávia dá movimento à palavra, é isso. A palavra, a poesia dela chega até as pessoas e as pessoas entendem. Porque eu já conheci poetas, escritores, que ele escreve tão difícil e distribui, e já aprovaram livros por lei, mas são livros que a pessoa tem que ler com um dicionário do lado e não vai entender. Só um intelectual vai entender. Então, esse tipo de palavra, para mim, ele de escrita, ele não tem movimento. E se a gente, se nós somos artistas que estamos preocupados em estar alavancando a cultura neste país, estar mudando alguma coisa, não basta ser feminista, né? O que é o feminismo precisa chegar até a mulher. A mulher precisa sentir essa liberdade que a Flávia tanto prega, como Cima falou nos livros dela. Então, assim, é maravilhoso isso, Flávia, eu sou muito grata por isso, por ver você, aquilo assim, quando eu te vi, fui lá rapidinho, lá no lançamento do seu livro, que eu tinha que voltar lá para poder ficar lá no stand. Eu achei isso maravilhoso, assim, e eu sei o que você sentiu quando eu lancei o livro com os meninos do sócio educativo, que foi bem difícil também, sabe? Porque não é fácil, né? Você tem uma turma de 60 alunos, 90 alunos, e se 6 conseguem escrever poesia, valeu a pena lutar, sabe? Valeu a pena levar essa liberdade, a liberdade da palavra até as pessoas. Então, assim, isso para mim é fantástico, tá? Mulher preta moderna. Você estava com o aberto, você quer ler? Pode ler. Quero, porque ontem eu estava reli os 3 obras de Flávia para poder estar escrevendo, e eu falei assim, nossa Flávia, você está tão atual, quase 40, mas eu gostei desse aqui também, que é o que hoje, né? Como se fala assim, o novo já nasce velho, né? Então a Flávia, vamos lá. Utopia. O pão é tão caro e a liberdade tão pouca que desistiu de ir à Europa, ter casa na praia, andar de avião, banheira no quarto, viajar em dezembro, réveillon com champanhe, poupança bem gorda, salário decente pela docência, filho especial na federal, sair na coluna social, mulher negra e pobre no Brasil. O que você pensou? Tanto que você está sendo contemporânea, né? Nós estamos aí em dezembro, não tem como ir para a Europa, o pão está muito caro, né? Eu não tenho banheira no quarto, eu não tenho poupança bem gorda, né? E nem estou saindo na coluna social, porque não está fácil viver neste país.
E você falou isso há 2 anos atrás, Flávia. Os livros são muito proféticos, assim, nesse sentido. São muito proféticos, assim. Porque a gente tem uma sensibilidade poética, Roberta, que não é uma profecia, mas a gente sente o mundo um pouquinho antes. É o porvir. O porvir, a gente sofre e a gente coloca no papel e depois a coisa vem desencadeando, né? Quem imaginaria, né? Lá em 2018 eu já estava sentindo, mas a profundidade da crise que a gente está mergulhada agora, né? Sim. Então, o Quase 40 foi um prenúncio, assim, já estava numa crise, mas foi um prenúncio de que ela seria muito pior, assim, né? De que seria muito mais profunda, né? Então, eu acho que a gente capta um pouco, né? E coloca. E aí, quando você olha, fala assim, nossa, mas esse livro, esse poema foi escrito há 3, 4 anos atrás e é tão atual. É aí que a gente percebe, né, essa capacidade de ser, de não ser só do seu tempo, do seu espaço, né, mas de ultrapassar isso, de dialogar com outras épocas, né, de ser atemporal. Às vezes você percebe, né, essa característica do poema. Não, esse poema ficou atemporal, porque ele pode ser lido agora, ele pode ser lido daqui a 10 anos, que ele vai dialogar, né? Pode ser utilizado por professor de história na sala de aula. Né? Gente, nós estamos caminhando para o finalzinho da nossa live. Parece que foi um relâmpago, né? Muito rápida. A gente poderia ficar conversando aqui por horas, né? Vamos. Vamos! Quando terminar a live a gente conversa mais. Mas assim, o nosso tempinho, né, já está quase se encerrando e eu vou pedir, né, para Roberta e para o Cima deixarem suas considerações finais dentro do debate ainda, para eu né, finalizar nos últimos minutinhos. Então, Roberta e depois Cima. Para finalizar, então, a gente não finaliza o que deve ser finalizado, porque os livros eles são eternos. Nós morremos e eles ficam aí. As palavras intensas também são eternas. Viva a vida com amor. Leia Flávia Frazão, compartilhe essa ideia. Leva, deixa eu respirar. Levar os livros até as pessoas, não tem nada mais maravilhoso do que isso, né? Um livro, ele abre caminhos, ele eterniza mundos, ele silencia e tome café. Tome café. Tome café. Tome café. Os Vinícius. Uma vez Gabriel Bicalho, o segundo maior poeta vivo do Brasil, porque o maior sou eu, o segundo maior poeta vivo do Brasil, Gabriel Bicalho, que eu e Flávio somos amicíssimos, né, Flávio? Que é ótimo. Gabriel Bicalho escreveu assim, é um poema de Natal dele, e ele diz o seguinte: na fila do SUS, Maria espera para abortar o menino Jesus. E Flavinha, na Aldravia de número 13, escreve. Isso é do livro do Gabriel Bicalho, que se chama Lírios Possíveis. Maravilhoso. Agora, na Aldravia 13, de Silêncio 40 Café, Flavinha escreve: óvulos explodem crianças natimortas, orgasmos inférteis. Feliz Natal para vocês. Agora, leia um poema de amor, talvez, não sei. Um poema, não sei do que se trata esse poema. Esse poema é um poema, assim, né, indecifrável. Éter na mente voa ao léu. Estes são poemas da última obra da Flavinha, Silêncio 40 Café,
que eu faço questão que você, leitor, leia. Você que gostou de Poesia em Movimento, você que gostou de Imperecível, você que gostou de Quase 40, eu tenho certeza que você vai amar a maneira fluida, poética e autorrevolucionária com que Flávia escreve Silêncio 40 Café, que é uma coisa deliciosa, tão deliciosa quanto um café, uma taça de vinho, uma dose de uísque, um copinho de cerveja. Delicioso. Toda a obra da Flávia é deliciosa. Deliciosa. Muito bem, pois muito bem. Então vamos, Nel, muito obrigada pelas palavras. Vamos aos agradecimentos agora para finalizar essa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a minha equipe de produção, a produtora Narjara Ribeiro, que esteve o tempo todo, né, nos orientando para que esse projeto acontecesse da maneira mais harmônica possível, né? E beijo, Narjara, né, no coração. Seu trabalho é excelente, você fez um trabalho magnífico. Agradeço ao Arthur Ibrahim, que está aqui nos bastidores. Arthur Ibrahim está aqui, vocês não podem ver, mas ele está aqui, que é, né, todo o nosso apoio aqui técnico e também nos deu toda a força para que essa live pudesse acontecer. Agradecer especialmente a Roberta Rocha, que está aqui e me emocionou muito com as palavras dela. Eu já sabia de antemão que ela era a pessoa, né, que teria a capacidade de fazer, pela força de mulher que ela tem, né? Ao Vinícius Cima, que onde eu vou estar comigo, né? Meu parceiro literário, poético. Fala mais? Né? Esse grande, o maior. As pessoas falam que ele é o maior poeta do Brasil e ele acha ótimo quando fala isso, né? Ele adora, né? Então, agradecer ao público que está aí com a gente no Instagram, né? No YouTube a gente teve um probleminha técnico, mas vamos fazer a transmissão, né? A gravação, vamos colocar, disponibilizar para o público do YouTube. E agradecer, né, ao Hervé Xavier, que nos ajudou na técnica, né, na internet, porque a gente teve uns probleminhas. Agradecer à equipe da Secretaria de Cultura, ao Gledson, ao Thiago Vaz, ao Carlos Passos, que estão envolvidos, né, na questão legal, na questão técnica, para que esse projeto, né, essa lei pudesse chegar em Ipatinga e pudesse chegar até vocês. Então, meus agradecimentos especiais a toda a equipe da Secretaria de Cultura, dos meninos que trabalham, né, em prol da arte aqui em Ipatinga, que nós temos uma equipe, a gente sempre fala, né, Cima? Nós temos uma equipe aqui em Ipatinga de artistas e de pessoas que lutam pela arte, o que a gente não vê em outras cidades. O movimento artístico, né, Roberto, aqui em Ipatinga é muito forte. Às vezes em Fabriciano e Timóteo tá engatinhando, mas aqui a gente tem um grupo de artistas que lutam muito, e é por isso que essa live está acontecendo, por causa do trabalho de pessoas assim, né, que lutam incansavelmente para que a arte não morra, mesmo no momento que nós estamos vivendo, né? E Ipatinga sempre saiu na sempre frente. sai na frente. Tem lei de incentiva e por aí. Agradecer também especialmente a Escola Doutor Ovídio, que sempre me apoia, me abraça, acompanha meus projetos e a gente caminha junto. A todas as professoras, os meus alunos, a equipe diretiva, o pessoal que dá show, né, que está fazendo um trabalho belíssimo. Então, agradeço de coração a presença, que eu sei que tem muita gente aí nos assistindo e vai nos assistir, tá? Ao meu marido e ao meu filho, pela paciência, pela colaboração, pela cooperação que estão aqui, né? E me dão todo o apoio, me dão toda a força dos meus projetos. Então, um grande abraço para a minha família. Um abraço especial às pessoas que estiveram nos bastidores, né, na elaboração dessa lei Aldir Blanc. E, gente, vamos torcer e organizar ações para que ela continue apoiando os artistas, para que os artistas possam continuar trabalhando. Porque nesse momento de pandemia, o artista está sendo privado do seu público, e o artista, ele lida com o público, né? Então, se não existem essas ações, a situação econômica, a situação de lidar, né, com o seu fazer artístico, ela morre, né? Então, um salve à lei Aldir Blanc, né, que ela continue para criar essas oportunidades. E eu queria
antes de terminar, gente, vou fazer uma coisa aqui que eu tenho certeza que ninguém aqui pensou, mas eu quero fazer. Eu senti uma vontade de fazer isso hoje. Eu quero deixar a gente fazer aqui 1 minutinho de silêncio. Né? O meu último livro chama-se Silêncio. E a Roberta falou assim, eu entendi por que o silêncio. Eu quero que a gente faça 1 minuto de silêncio, porque nós estamos mergulhados numa situação muito difícil, terrível. Nós, aqui na região, estamos entrando, né, na segunda, como chama? Onda vermelha, né? E aí, segunda onda, é tanto nome, né? Segunda onda vermelha, de coronavírus, a onda vermelha. As pessoas estão se infectando, as pessoas estão morrendo, né? O número de mortos nesse país, gente, né, é incalculável. Então, assim, eu queria deixar 1 minutinho de silêncio pelas vítimas, pelas famílias, e para que nós tenhamos força de superar isso. Rapidinho, 1 minuto. Eu quero dedicar esse 1 minutinho muito especialmente a uma grande amiga nossa, que é a Camila Oliveira. Principalmente a ela. Para todos os nossos amigos, familiares, mas principalmente para a Camila Oliveira. Então, é isso. Força a todos nós. E eu quero dizer a vocês, gente, que cuidem-se, protejam a si mesmos, protejam aos seus, né? Vamos ser conscientes, vamos utilizar, né, das nossas precauções e cuidados, né? Que todo mundo já está careca de saber, a gente já sabe, mas assim, vamos nos cuidar, vamos nos fortalecer nesse momento, né? Eu acho que essa ação é muito válida por isso, que a gente, nesse momento, assim, a gente se fortalece, a gente se conecta e a gente segue. Segue adelante. Segue adelante. Me generar. Né? Me generar. Então, gente, um grande abraço. Muito obrigada, do fundo do meu coração, né, por vocês estarem participando junto com a gente. Desculpe qualquer coisa, qualquer imprevisto, mas a tecnologia é assim mesmo. E estamos finalizando com o coração muito grato por ter realizado esse olhar profundo. Foi rápido, 1 hora, foi rápido e cirúrgico, mas foi profundo sobre a minha obra, e eu saio com o coração muito grato por tudo isso que foi dito, por tudo isso que aconteceu, por essa interação, não é? E deixo um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam. Depois eu vou acompanhar ali os comentários, mas por enquanto, um beijo para todos vocês. Amar o perecível deixa confundido esse coração. Nada pode o destino contra o sem sentido e o imperativo. Não, as coisas tangíveis tornam-se poeira à palma da mão. Essas coisas findas, muito mais que lindas, ficarão. Caramba. Obrigada, Flávia. Muito obrigada. Um abraço a todos. Muito feliz. Au revoir. Xavier disse, você também. Encerrou aí? Ai, que bonitinho. Não esquece de salvar, não. Pelo amor de Deus. Salvou? Eu vou escrever, vou ligar a hora certinho. Finalizou já. Finalizou o compartilhamento. Aqui, quando pega um pouco do backstage antes, o backstage depois. Muito claro. Ai,